gostaria de agradecer muito, né, pela participação do Super Geeks, primeiramente, né, no evento, né, trazer os nossos alunos e também receber outras crianças e adolescentes, né, no nosso espaço. É um privilégio, né, visto que ultimamente, né, os Estados Unidos e outros países estão, né, nessa busca, né, pelo conhecimento, né, para que as crianças hoje em dia já aprendam a programar, já aprendam a desenvolver seus próprios aplicativos, seus próprios jogos, né. Isso é um passo, né, muito importante, né, nas tecnologias, né, na maneira como nós vemos a educação também. Então, assim, também vendo por um lado como aluna aqui da PUC, né, de desenvolvimento de jogos digitais, eu gostaria de passar um pouco da minha experiência, né, através dos anos que eu tive aqui, né, na parte de design, né, de como eu desenvolvi algumas coisas e que me levaram a ter o interesse em participar dessa Jam. Bom, existe um evento que ocorre, né, na internet chamado Game Design Challenge, e nesse evento nós tínhamos uma temática que não tinha nada a ver com Paralimpíadas, né, no caso não tinha nada a ver com o uso de mecânicas, né, tinha essa regra que era para fazer com que o nosso personagem tivesse limitações, né, você tinha a questão de ter alguma regra dentro do jogo que limitava a movimentação do personagem. E naquele momento aquela temática foi muito vaga para mim, né, até que um momento, né, da minha análise, eu tive essa sensação de dizer assim, poxa, a gente tem aqui vários personagens já desenvolvidos em jogos, mas nenhum deles, né, teve tanta representatividade para essa parte, né, da população, que é exatamente as pessoas que são portadoras de deficiência. Nós temos pessoas de diferentes raças, de diferentes gêneros, né, mas nunca foi discutido assim muito efetivo a presença de personagens, por exemplo, que tivessem essas deficiências. Então, assim, foi uma das coisas que eu pensei lá e me rendeu uma avaliação muito boa no design. Então, é interessante como a empatia que eu tive naquele momento me fez ter um diferencial, né? Então, assim, quando a gente trabalha com desenvolvimento de jogos, alguns de vocês já devem ter estudado, principalmente nessa área de design, né? O que a gente quer passar como experiência, né? Então, todo jogo que a gente tenta desenvolver, a gente sempre quer procurar tentar trazer mais para perto, né, o nosso jogador do que a gente quer passar. Às vezes o nosso jogo é um jogo mais competitivo, às vezes é um jogo que busca te trazer uma resposta para alguma pergunta que às vezes a gente nunca se fez essa pergunta, né? Então ele sempre quebra essa visão de que é alguma coisa objetiva. Não, é você que faz o caminho. Então, com a Paralympic Game Jam, né, é uma ótima oportunidade da gente explorar essa empatia, né? Eu posso dizer, por exemplo, como primo, né, de uma pessoa que tinha deficiência, né, que quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, ele tinha 7, e assim, eu sempre fui um irmãozão para ele, né? E teve um momento, uma situação onde a empregada da família maltratou ele de uma maneira que me deixou bem incomodado. Só que eu nunca cheguei a pensar que ela tivesse alguma deficiência. Ela tinha uma deficiência mental. Então, assim, me fez refletir muito sobre o comportamento que ela tinha ali. Talvez aquele comportamento eu estivesse julgando sem saber todo o cenário, né? Sem estudar qual é a situação dela, qual é a situação. Foi mais naquele momento, foi aquele negócio mais visual. Então, aquilo me fez aprender a não julgar o outro, aquilo me fez aprender a me fazer ser uma pessoa mais aberta, né, às situações que a vida nos dá, né? Por exemplo, até é engraçado porque tipo, eu tinha preparado um slide e tudo mais,
E aí surgiu que me chamaram e eu disse assim, mas eu ia apresentar com um slide. Mas eu digo assim, quantas situações já devem ter passado, né, as pessoas, né, de imprevistos, né, de situações assim inesperadas, né? E a gente tem que saber lidar com essas circunstâncias. A gente tem que saber passar isso, por exemplo, quem sabe através dos nossos jogos, né? São questionamentos. Eu não trabalho com apresentar metodologias, né, porque cada um tem a sua, mas questionamentos é uma coisa muito importante. Então, vale esse questionamento não só para os alunos da Super Geeks que estão aqui, mas para todos que estão interessados em vir a desenvolver alguma coisa, né? Estar sempre aberto à opinião das outras pessoas. Tá ok? Obrigado. Obrigado,